Ô José, boa noite, cara. Beleza? Acho que agora vai. Acho que agora vai. Pelo menos não apareceu a mensagem que não pode participar. Aê! Opa, a gente Agora foi. falha. Tarda, mas Ô, não falha. beleza? Tudo bem, É, meu? beleza. Tranquilo? Desculpa, eu Tudo certo, era Renato? meio leigo, era meio leigo nessa história aqui, mas agora vai. Não, cara. Não, nem esquenta, porque, cara, já aconteceu várias vezes. Sabe que teve uma vez que foi uma coisa muito estranha, que eu falei com a baterista da Cripta, com a Luana, e foi uma coisa muito estranha, porque assim, ó, eu tava online aqui, eu me via, mas eu não via ela. E ela disse que me via e não se via, mas a gente não conseguia estabelecer a conexão. A gente deve deixar para uma outra semana, porque era alguma coisa no Instagram aqui. Então, você que Caramba. virou e mexeu, a gente conseguiu. É, de vez É em isso quando no aí. Instagram apronta umas, É isso mas aí, deu beleza. certo, deu certo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu. Pô, cara, eu que agradeço. E antes de eu cometer alguma gafe, Renatão, é Gratia ou Gracia? Ah, então, isso já é uma curiosidade, né, meu? Isso por si só é uma curiosidade. O meu nome Sim. no RG é Grácia, com um C só. Ah, E, na verdade, foi na fase do comecinho do Viper que a JVC achou Grácia não muito legal. Aí eles mandaram hum, algumas sugestões de um nome artístico. E aí virou Grácia. Aí eu aceitei essa ah, sugestão do Grácia, mas o meu nome de batismo é Grácia. tá, beleza. É, eu tava na dúvida, até porque hoje eu tava conversando com os amigos teus, que a gente tem um grupo no Whats, e nesse grupo participa o Ricardo Batalha e o Fábio Hoffman. Tá, E aí, tá, tá. o Batalha até disse assim pra mim, cara, fala, lembra pro Renato que ele estudou com meu irmão no liceu. Ele falou assim, o Frederico Batalha foi colega dele, eles estudaram juntos no liceu, o Pasteur lá. Aí eu disse assim, tá. E eu esqueci de perguntar como é que se pronunciava o teu sobrenome para não cometer nenhuma gafe aqui e acabei deixando passar, cara. Não, mas eu vou te falar que há muitos anos já o mais usado é o Grácia. É o Grácia mesmo. Ah, beleza, então, Fica até tranquilo. mais bonito, né? Fica Uh, mais italianado, né? Fica mais bonito, eu acho. exatamente, exatamente. Então, Renatão, mais uma vez, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente trocar essa ideia aí, cara. Dizer que é uma satisfação, cara, privilégio poder falar com um dos caras que gravou um dos discos que eu mais curto, que é esse álbum aqui, cara. Eu gosto muito, apesar de a gente saber que existe toda aquela, digamos assim, mística com o Knights of Destruction e o Theater of Faith, né, cara, que são álbuns assim também irreparáveis, mas, cara, eu acho o Evolution um disco mais metalzão, assim, sabe? Sei lá, eu curto bastante, não desfazendo dos outros, obviamente, né, mas eu curto bastante desse disco que a gente vai falar até bastante dele, porque, cara, sem querer, vou te ser bem sincero, hoje eu tava dando uma pesquisadinha e apareceu para mim que o Evolution é de 92, né, cara? Eu nem lembrava, 30 anos, cara. 30 anos do lançamento do Evolution. Trintinha, 30, trintinha. 30, brincadeira, né, cara? Passa muito tempo. Renato, para a gente começar a conversa, eu queria te perguntar o seguinte, cara, antes da gente falar sobre bandas, sobre a tua carreira, eu queria te perguntar como foi, cara, a tua entrada nesse mundo do rock and roll, da música, do heavy metal, assim, como é que isso chegou para ti? Como é que entrou na tua vida? Tá, vamos lá. Eu gostava muito de música desde de criança, na verdade, por muita influência do meu pai, apesar do meu pai nunca ter tocado nada, nunca foi músico, nem é até hoje, mas ele é um cara apaixonado por música. Ele sempre ouviu, cara, eu de criança assim, era música tocando em casa direto, sabe? Enquanto o pessoal tava vendo, sei lá, Jornal Nacional, lá em casa tava rolando um Beatles, um Creedence, tava rolando um som, né?
Não só Beatles e Creedence, quer dizer assim, também MPB e tal, mas assim, a música me chamava a atenção desde muito cedo. E aí, quando uma época, claro, eu comecei a querer tocar alguma coisa, eu optei pelo contrabaixo por causa do Paul McCartney. Falei pro meu pai, pô, meu, Paul McCartney, cara, que carinha legal, tal, o que que ele toca? Ele toca baixo, eu quero tocar baixo. Aí, acabou que aos 10 anos de idade eu fui num show do Lô Borges, cara, Lô Borges do Clube da Esquina, tal, do Milton Nascimento. E foi amor à primeira vista quando eu olhei um batera tocando na minha frente. Tinha 10 anos de idade. Eu vi o batera tocando, falei, que baixo nada, cara. Deixa o baixo pra lá, cara. É isso aí que eu quero da minha vida. Então, aos 11, eu entrei no conservatório musical chamado Pro Música, Escola de Música, aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Isso eu tinha 11 anos de idade. Nessa época eu ainda não tinha nenhum contato com rock pesado, nada assim. Eu ouvia isso, rock and roll, mas rock and roll light, vamos dizer assim. E eu fiquei nesse conservatório por 3 anos, até que eu comecei a sentir um pouco de... Cara, eu queria aprender um pouco mais rápido do que o método do conservatório e tal, né? E aí acho que uma das grandes pessoas que me abriram a cabeça foi a Helene. A Helene, ela tocava numa banda chamada Cali, que era uma banda de jazz aqui de São Paulo. Acho que não tinha uma expressão tão grande no cenário na época, não sei, era muito moleque, mas, assim, ela me levava, eu ia nas aulas dela, que era minha vizinha, parede com parede, de casa, e ela começou a falar assim, meu, ouve esse som aqui, e me mostrou Deep Purple, o que mudou minha vida completamente, já logo que eu ouvi. O primeiro disco do Deep Purple que eu ouvi foi o Burn, através dessa professora. Eu ouvi, porque eu falava para ela, não, no conservatório falavam que eu não podia fazer virada quando o cara está cantando. Ela falou, isso é mais ou menos, ouve a música Burn. Meu, o Ian Pace fica quebrando tudo exatamente nas partes de vocal, né, cara? Aí quebrou esse paradigma. Aí, a partir do Deep Purple, cara, abriu para tudo. LED, Sabá, e aí eu comecei a explorar um pouco mais esse meio. Inclusive, eu estudava nessa época no Colégio Jabaquara. Já tinha sido colega do Fred Batalha, já conhecia ele há muito tempo e tinha mudado de colégio, estava no Colégio Jabaquara aqui em São Paulo. E tinha uns amigos ali do rock, eu era também, já estava deixando o cabelo crescer, já tinha umas bandas e tal. E eles começaram a me mostrar, meu, Metallica, inclusive Viper. Viper, quando eu ouvi a primeira vez, eu pirei, cara. Eu pirei. O Soldiers of Sunrise, eu falei, cara, que som legal pra caramba, né? Que som legal. Iron pra caramba, Iron ouvia muito. E aí, então eu explodi assim com, sei lá, 13, 14 anos, eu tava curtindo muito, muito metal. E aí o Soldiers foi o primeiro disco, assim, nacional que me pegou. Eu gostava muito de Golpe de Estado. Golpe de Estado sempre foi uma banda, assim, referência para mim, porque o Paulo Ziner era muito amigo dessa Helene que eu comentei, então ele estava sempre na casa dela, me dava uns toques. Eu nunca tive aula com ele, mas ele sempre me dava uns toques na batera, tal. E eu fiquei muito fã do Golpe, mas na hora que eu ouvi Viper, eu falei, caramba, o que é isso? Quando lançaram Theatre of Fate, eu vi que tinham mudado o batera, né, que era o Guilherme Martin, né? Eu fiquei meio chateado comigo, eu falei, puta, podia ser eu, né, cara? Daí eu falei, não, isso acho que é sonhar muito alto. Eu falei, acho que é sonhar muito alto. Tal. Mas eu vi o Guilherme, eu falei, pô, legal. E um tempo depois rolou o convite pro Viper. Eu tava em outras bandas, eu tocava com o Patê Sofismático, eu tocava com o Blue Seeds, já que é uma banda que até hoje eu toco de brincadeira, assim, a gente toca meio... Não é tão de brincadeira, a gente toca para desestressar, mas aí pinta um showzinho a gente faz, né? Toquei com o Gypsy também, com o Fábio Hoffman, que era uma banda bem legal, bem legal. E foi assim que eu entrei pro mundo, meu, metal, assim,
muito por influência da Helene e muito por influência da carga rock and roll que veio do meu pai, que já ouvia sempre. Iron Butterfly, meu pai ficava ouvindo Inagada da Vida várias vezes, assim, só ele aguenta ouvir 10 vezes uma música de 17 minutos, né? Mas eu achava do cacete, achava muito legal. Cara, então, o Fábio também me contou que vocês ensaiavam com a Gypsy no mesmo, sim, que o Viper ensaiava no mesmo estúdio, assim, então já tinha, digamos assim, uma proximidade com o Viper, mesmo tocando na Gypsy, já existia essa certa proximidade, digamos assim, com o Viper. Sim, sim. A gente, na verdade, eu não lembro bem, eu lembro da gente cruzar com eles, mas assim, não tinha uma amizade, não tinha uma coisa, pelo menos pro meu lado. Eu era muito fã mesmo, eu era muito fã da banda. Mas não rolava, assim, acho que eu ficava até meio tímido, sabe? De chegar muito nos caras, de bater um papo. Dizem que quando rolou o convite efetivo para eu entrar no Viper, foi um lance que, assim, o Paulo Ziner indicou, porque já me conhecia, para os caras do Viper, Responsa, hein? responsa. O Paulo Ziner falou para eles, falou, presta atenção, tem um carinha aí que tal, não sei o quê. E aí eles falaram, é aquele carinha que toca no Gypsy, que ensaia lá e tal. E aí, essa história da minha entrada no Viper é muito legal, cara. Não sei se está na hora ainda disso, mas deixa rolar. Não, já podemos falar, até porque eu queria te perguntar o seguinte, que eu tenho aquele DVD dos 20 anos do Viper, né? E tem ali a história eu acho que se não me falha a memória é o Pete, só que o Pete é muito, Uhum. ele é muito elétrico, então às vezes ele acaba misturando as coisas, né? Então ele diz assim, que vocês chegaram, né? No caso o Ives e o Felipe foram te fazer o convite, né? Tu estava tocando e tal. E aí, quando desceu do palco, aí eles falaram, pois é, como é que tá a tua banda, né? O Pete fala assim, como é que tá a tua banda? A banda tá legal, a gente vai gravar, não sei o que. Aí os ficaram meio decepcionados assim, né? Pô, mas a gente queria te convidar para entrar no Viper. Não, mas peraí, eu acho que a banda não tá dando muito certo. É essa a história mesmo aí? Conta pra gente aí, mais ou menos, como foi. Cara, foi mais ou menos isso mesmo, né? Quando você está Muito nesse bom. meio, você tem que, de alguma maneira, entre aspas, se impor. Então, assim, pô, se qualquer um perguntar se sua banda tá legal, você não tem um show marcado, mas você vai falar, tá, tem um monte de projetos já em andamento, Muito bom. você vai se valorizar, né? Mas Tá esse certo. convite chegou realmente de surpresa, eu não fazia a menor ideia, eu nem sabia que o Guilherme tinha saído da banda. Uhum. E aí, nesse dia, eu estava no Blackjack Bar, eu estava tocando com o Gypsy, eles foram, assistiram um show, falaram, legal, vamos convidar o Renato. E aí rolou exatamente essa história que você comentou, e eu acho que, assim, o mais interessante é que de tanto ser fã do Viper, eu nunca tinha tocado Viper na vida, mas eu já tinha ouvido os discos de fazer buraco no vinil, assim, né? Uhum. Então, nessa noite, o pessoal falou assim, já que vocês estão aí, faz uma canja. E, cara, eu subi no palco com eles pela primeira vez na vida, sem um ensaio, sem nada, eu, Pete, o Ives Ali e o mesmo. Felipe. Ali mesmo, no Black Jarrari, naquela noite. E acho que tocamos umas 7 músicas do Viper. Claro que eu dei muita trave, errei pra caramba, parei onde não era parada, fiz um monte de besteira. Mas a energia fluiu, já deu para sentir ali que dava química, que a coisa rolava, né? Eu Uhum. falei, vamos que o caminho é esse aí. E eu fiquei muito honrado, cara. Até o pessoal da banda entendeu também muito bem quando eu conversei com eles. Falei, pessoal, eu vou ter que me empenhar ali com 100% do meu tempo, né? Não tinha muito como Sim. fazer. E aí a coisa rolou, assim, acho que uma semana e meia, duas, depois eu já estava tocando, acho que não, meu primeiro show foi na Bahia, o segundo foi em Porto Alegre. E o terceiro foi, acho que em São Paulo. Aí foi no Dama Choque, em São Paulo. Mas assim, foi tudo muito rápido, cara. Uhum. E aí já também tinha uma responsabilidade, assim, pelo menos eu vejo dessa parte, eu acho que também tu deve ter pensado assim, porque tu entrou em turnê, né, com o Viper,
na turnê do Theatre of Fate, né, cara? Que é um disco marcante, para mim, é um dos pilares do metal melódico mundial, né, cara? Eu, assim, ao lado dos Keepers, do Halloween, eu acho que o Theatre of Fate, cada um, né, do seu estilo, são pilares, né, do metal melódico. E aí tu já encara uma turnê dessas, assim, como é que foi pra ti, que estava acostumado ali com as tuas bandas e tal, mas nenhuma com a expressão, né, do Viper no cenário já, o Viper já tinha um nome forte no cenário. Entrar em turnê, como é que foi, Renato? Cara, foi uma experiência única e que aí eu falo assim, não é por modéstia ou não modéstia, é uma realidade. Uhum. Ali, naquele momento, só entraria alguém, eu não sou o único, tinha um monte de gente, mas só entraria alguém muito disposto a se doar 100% para o projeto. Tinha que entrar de cabeça e fazer, como é que eu vou dizer, levando a sério. Não dava para você, vou brincar de tocar ou vou fazer. Tanto que as negociações que eu fazia bem nesse início do Viper não eram com a banda, eram os periféricos dessa banda, ou seja, a minha escola, eu estava no colegial, eu sou mais novo do Viper, né? Então os caras já estavam tudo se formando na faculdade, eu estava terminando o colegial. Então uma das coisas que eu tive que fazer foi ir no colégio, conversar com a diretora, com a coordenadora, com todo mundo, explicar a situação, mostrar os cartazes de show, né? Ó, tá aqui, ó, tem o show, turnê no Nordeste, turnê não sei onde, turnê não sei o quê. Isso não na época internacional ainda, antes, né? Uhum. E elas entenderam e passaram, quer dizer, a banda virou prioridade 1 na vida. Se não fosse assim, não estou falando que só teria eu, mas se não, qualquer um que entrasse ali no meu lugar, se não se dedicasse 100%, não ia dar certo, cara. Então eu acho que isso me facilitou porque eu tive essa consciência de onde eu estava entrando e do quão sério eu tinha que levar aquela brincadeira para a coisa andar para o lado certo. Era muito fácil desandar. Era muito fácil falar assim, não deu certo com o Renato, 6 meses, né, assim, de batera, não, vamos achar um outro, tal. E, pô, nunca rolou, sempre, eu acho que eu fiz minha parte, eles fizeram a deles, me deram uma força também do caramba para eu pegar as músicas e para eu entrar no ritmo de turnê. Eu realmente não tinha experiência nenhuma com turnê. Os shows que eu fazia antes do Viper era, vamos viajar, faz um show, volta. Vamos viajar, faz um show, volta. Aí o Viper, vamos pro Nordeste, tem 6 shows, sabe? Tem Maceió, Fortaleza, não sei o que. Pegava de calça curta. E até o lado físico também, eu digo, porque uma batera de metal, ela não é tão simples, né? Ela exige um pouco do teu físico, né? Você tem que acabar se cuidando um pouco mais, estando bem, porque às vezes tem um show super longo num dia, porque estava muito bom o show e ficaram pedindo bis, você tocou lá 2 horas, só que no outro dia você tem que estar bem 100% para fazer outro show igual, cara. Então é complicado. Mas acho que é uma fase que hoje, olhando para trás, cara, me ensinou muito e, e acho que eu tenho que agradecer os caras por essa oportunidade, por esse voto de confiança, que deu muito certo, né? Por muitos anos deu muito certo, né? Até falando sobre esse show de Porto Alegre, cara, um amigo aqui tá falando que... eu falei com alguns amigos hoje, e alguns tiveram nesse show de 1990 ou 90, né? 1990, que é a Leviatã. Isso. Leviatã abriu isso. E aí até agora que um amigo meu, o Márcio, ele tá dizendo que tinham 1.500 pessoas no show. Aí eu fico fazendo um exercício, né, cara, que hoje qual é a banda, né, cara, até às vezes internacional, pelo menos aqui em Porto Alegre, a gente fica pensando que banda que bota 1.500 pessoas num show. É pra gente ver como era forte o metal ali naquele período, final dos 80, início dos 90, e uma banda nacional, a gente parar pra pensar, né, cara? Hoje a gente vai às vezes num show aqui, sei lá, cara, eu fui num show do Overkill aqui em Porto Alegre que acho que tinha 500 pessoas. 500 pessoas no show do Overkill, e o Viper botou 1.500. E ainda sobre esse show, um outro amigo comentou hoje também que uma frase que ficou na cabeça dele foi o pitch no microfone, porque o André tinha saído, né? O André há pouco tempo tinha saído da banda, e a galera não tinha muita informação que o André tinha saído. Não é que nem hoje, né? O André saiu da banda, daqui a 5 minutos está na internet. Naquela época ninguém sabia, então ele até disse assim, pô, a gente saiu de onde a gente estava, que ele morava em São Lourenço, que era a minha cidade antes, mas foi numa excursão de uma outra cidade que passava por São Lourenço para vir para Porto Alegre, e aí quando chegaram aqui não tinha o André, né? E aí disse que o Pete chegou no microfone e falou assim, bom,
o Viper é esse a partir de hoje. Não gostou, que se foda. É isso aí mesmo. Vamos lá, diz que essa frase está na memória dele assim, não gostou, que se foda. Esse aqui é o Viper a partir de hoje e acabou. Meu, o pitch é genial, mas assim... É genial, cara. Genial, genial. Cara, eu tava falando hoje até pros amigos meus, cara, eu acho o Pitty, assim, um dos melhores, cara, compositores do metal nacional. Porque quantos e quantos clássicos não saíram da cabeça do Pitty, né, cara? Muita gente, às vezes, associa muito o Viper ao André, né, com toda a genialidade que o André tinha, mas, cara, o Viper, as composições eram do Pitty, né? O Pitty que era o compositor principal, né, cara? Exato, exato. Esse fato da saída do André até me pegou de surpresa. Porque aquele dia que eu comentei do Blackjack, da gente tocar junto no pau, você falaram, bom, então amanhã vamos fazer um ensaio, né? Mais tranquilo, tal, dar uma ouvida nas músicas. Eu achei que vamos fazer um ensaio com o André. Eu cheguei no ensaio, fiquei sabendo que o André não estava mais na banda, né? Então foi surpresa para todo mundo. Entendo o pessoal aí de Porto Alegre que ficou com esse lance. E eu acho que para o Pitty não tinha outra saída, cara, que não fosse ele peitar de frente a situação. Eu digo assim, já que ele assumiu que vai cantar, tinha que ser mais ou menos essa postura que ele teve. Tinha que ser, meu, Viper é esse daqui para frente. Só que a gente não sabia se esse Viper ia dar certo, se o André, se a coisa ia dar. Sim. Ninguém imaginava como é que ia ficar o Evolution, o Vipera Sapiens, o Maniacs in Japan. Quer dizer, foi uma teoria que depois se comprovou acertada. Nada desmerecendo o André. Se comprovou acertada para a situação que a gente estava. Quer dizer, uma vez que não tem o André, tem que assumir, vestir a camisa e vamos que vamos, né? Tem que levantar a cabeça. Não adianta falar assim, o André não veio, tal, não sei o quê. Sim. Até porque, né, Renato, se a gente, eu comentei ali no início, a gente pega, por exemplo, o primeiro álbum do Viper, né, o Soldiers ali, ele é heavy metal tradicional, assim, é o Iron Maiden, né, cara, brasileiro, a gente pode até dizer assim de certo ponto, porque é bem metal tradicional. A gente vai pro Theatre of Fate ali, e já é um disco mais melódico, tem o metal junto, mas não é aquele metal mais Iron Maiden, ele já é um metal mais cara própria, até a gente pode falar assim. E vai pro Evolution, né, cara, e é também completamente diferente, é um álbum mais pesado, mais direto, né, cara. E aí eu queria te perguntar o seguinte, já entrando diretamente no Evolution, né, tu fizesse a turnê com os caras ali, ficasse aqueles 2 anos, 2 anos não, mas até a entrada, né, até o lançamento do Evolution, que foi em 92 e tal, teve ali um ano de turnê, composição do álbum, e a banda vai gravar na Alemanha, com o Charlie Bauerfeind, né? Foi na Alemanha a gravação do álbum, né? Isso, foi. Isso. E aí eu te pergunto o seguinte, Renato. Entrar num estúdio, eu acho que pela primeira vez para gravar um álbum, na Alemanha com um produtor já renomado, porque o Charlie já era um cara reconhecido, né? Como é que foi para ti isso, cara? Sair do Brasil para gravar o teu primeiro álbum, né, cara, com um produtor já famoso, assim, chegar lá e entrar no estúdio. Como é que foi para ti, assim, na tua cabeça, tudo isso que aconteceu? Cara, sinceramente, tive que ligar um pouco do foda-se, né? Assim, tipo, falei, cara, vou ter que... Mas... baita responsa, cara, e não só isso, somado a isso, quer dizer, eu já estava um pouco deslumbrado no sentido de público, né, quantidade de gente nos shows, número de shows, coisas acontecendo, ainda eles falaram assim, não, você que é o primeiro a gravar, que é a batera, vai gravar em Munique, no Union Studios, que era um estúdio que já tinha sido usado pelo Queen, pelo Deep Purple, por umas bandas desse naipe. Com o Charlie produzindo. Eu não conhecia o Charlie pessoalmente, mas ele era formado pela Berkeley, em batera. Quer dizer, eu já tremia, né, na barra, eu cheguei no estúdio assim, né, cara? Mas ele foi muito legal, foi muito bacana. E outra coisa, a gente já tinha noção, até pelo próprio Toninho mesmo, o Toninho da Rock Brigade, que era nosso empresário na época, ele falava bastante, do quanto tinha de valor envolvido em cada minuto que a gente estivesse dentro do estúdio.
Então, quando nós fomos para a Alemanha, cara, a gente já estava assim com, vamos dizer, todo mundo tocava o disco de trás para frente. Estava muito bem ensaiado. E com músicas a mais na manga, tanto que gerou o Vipera Sapiens, que foi da mesma sessão de gravações, né? Nós gravamos tudo na mesma sessão e no final a gente selecionou quais que iam para o Evolution e quais que ficariam para o EP, né? E aqui deixa eu só fazer um parênteses, cara. E eu acho um crime Killing World não tá no Evolution. Que, cara, é uma das melhores músicas dessa fase do Viper, cara. Eu acho um crime. Só fechando aí o parênteses. Cara, eu também acho, viu? A Killing World, na verdade, era uma das que eu mais ouço do Viper, assim, eu tenho na minha pendrive, eu deixo no shuffle, quando começa Killing World, eu aumento o volume, falo, meu, legal pra caramba esse som, hein, cara? Sensacional, cara. É muito É verdade. É legal. Mas é legal esconder uma cerejinha do bolo, assim, né? Se tivesse com tudo, certeza, também tudo tem de isso. melhor no Evolution, é legal ter um negocinho escondido ali. Verdade. Isso é bom, isso é bom. E aí, cara, teve essa gravação que falasse, né? Vocês já chegaram lá bem ensaiados, até por causa desse lance também do custo, né? A gente sabe, se hoje já é complicado, naquela época, muito pior, né? Gravaram o álbum ali. E qual era a expectativa de vocês? Porque, querendo ou não, né? Por mais que já tivessem feito a turnê com o Pete no vocal, se criou aquela expectativa de como seria o álbum, né? Os fãs tinham a última imagem que eles tinham em estúdio do Viper era o Theater of Fate, que era um álbum melódico, com os vocais do André, um andamento um pouco diferenciado, apesar de ter aquela bateria rápida, não era tão pesado assim, né? E veio o Evolution, que, como eu disse, é um disco de heavy metal, assim, é pesadão. Os vocais do Pete, ainda que melódicos, não tem aquela mesma melodia do vocal do André, né, cara, não pendia tanto para esse lado, já era algo um pouco mais assim, mais, digamos, não que o do André não tivesse energia, mas era um vocal mais intenso, assim, eu acho, propício para a sonoridade que o Viper estava fazendo, né. Como é que foi, assim, Renato, como é que era a expectativa de vocês para esse lançamento do álbum? Meu, enorme, enorme. Tudo que você falou aí faz muito sentido, a gente tinha essa preocupação. E uma característica que eu não sei se ela é muito boa ou se ela é muito ruim, mas o Pete, principalmente o Pete e o Felipe, que pegavam mais o bolo assim na mão, quando eles tinham uma ideia na cabeça, meu, eles iam muito dentro daquilo. O que eu quero dizer? Você sabe que existe o Tem para Todo Mundo. O Tem para Todo Mundo, quando eles vieram me falar da ideia de disco em português e não sei o quê, eu falei, cara, vocês estão tudo louco. Eu falei, vocês viajaram, vocês... Cara, eu pensei em sair da banda, porque eu falei, meu, não é isso não é Viper. A gente pode até fazer esse som, eu não acho o som ruim, mas tem que fazer esse som com outro nome de banda, não com Viper, né? Uhum. Então, eu só estou colocando esse retrato do Tem para Todo Mundo, que é um salto muito mais distante, para você compreender mais ou menos como é que foi na fase do Evolution. Então, assim, o Evolution, o Pete e o Felipe, eles sabiam muito bem o que eles queriam de sonoridade, isso vinha desde das composições, vinha desde a época da gente em estúdio fazendo arranjo, né, antes de ir para a Alemanha. E eles estavam tão seguros daquilo que passava segurança. E o Limb Schnorr, que era o nosso empresário fora do Brasil, né, na Alemanha, acho que ele ficou também um pouco com o pé atrás, mas ele gostou do resultado. Ele começou a ouvir as demos que a gente mandava aqui do Brasil, tanto que ele continuou apostando, né? Ele começou a ouvir as demos e ele falou, cara, tudo bem, não é o André, é uma coisa um pouco diferente, é mais visceral, é mais um metalzão, mas tá gostoso de ouvir. Tá legal. Então, acho que foi uma aposta mesmo, foi uma aposta, mas que eu tenho que acreditar muito ao Pete e ao Felipe. Não que o Ives não tenha tido participação, mas é que o Pete e o Felipe são mais, assim, meu, iam atrás e queriam, e não, e é isso que a gente quer, tal. Claro que eu e o Ives, a gente também dava os pitacos, fazia algumas coisas, né, de
de arranjo. Não, assim, cara, tá muito não sei o que lá, ou tá pouco não sei o que, precisa de mais. Então a gente tinha o nosso lado. Mas eu acho que o direcionamento vinha muito naturalmente do Pete, do Felipe. E o Pete, como você falou, ele tem uma facilidade de compor, que assim, cara, ele chegava com uma música nova por dia de ensaio, sabe? No estúdio ele chegava com uma ideia, com um esboço de música, e que era bom pra caramba. Não é uma ideia lá, si, tipo, né, cantando um negócio, não. Era uma ideia que já soava agradável antes de ser uma música. Era só um desenhinho do que ela seria, né? Uhum. Então isso facilitou. O medo era muito grande, cara, mas quando a gente lançou o Evolution foi tão bem recebido. Assim, eu nem lembro da crítica, mas eu lembro que de público e de vendas e tudo, tanto no Brasil quanto na Europa, foi muito bacana, né? No Japão também, as vendas foram super expressivas no Japão, né? Isso Então, que eu ia comentar, porque, desculpa te interromper, mas esse lance do Japão, eu também acho curioso, porque assim, a gente sabe que o Japão, ele é um público, assim, talvez seja o público mais cabeça aberta, acho que do mundo, assim, né? Porque o japonês, ele idolatra, cara, sei lá, vários estilos, né? Principalmente o metal, então, e ele é muito fã daquele metal melódico da linha Theatre of Fate, né, cara? É muito fã, assim, tipo, vê várias bandas de metal melódico que gravam discos ao vivo no Japão, e foi o caso do Viper também, que gravou Manics in Japan, né? Lá no Japão. Mas aí, cara, vocês foram fazer essa turnê no Japão, né? E aí eu te pergunto, cara, como é que é, assim, porque eu lembro daquele documentário também eu não lembro se foi o Felipe falando, ou se, até acho que não sei se não foi tu mesmo que falasse, que o japonês ele é um pessoal muito educado, né? Até para pedir autógrafo não é aquela coisa, me dá autógrafo. Não, eles chega ali, eles param, eles olham primeiro, perguntam se podem chegar para pedir autógrafo, mas em compensação nos shows eles são muito loucos, assim, né? A gente vê aqueles vídeos do Viper ali tocando, cara, aquela galera pulando ali parecia o Brasil em determinados momentos quando tocava, né? Como é que foi, Felipe? Desculpa, Felipe, não, Renato, essa turnê no Japão, cara? cara, foi sensacional, assim, porque a gente também tinha essa preocupação no sentido de melódico. O Viper se fez lá com o Theater, né? Assim, Sim. o Evolution foi bem recebido, o pessoal já conhecia o Evolution, nós fomos para lá só em 93, né? Em 93 que nós fomos para o Japão, quer dizer, já fazia um ano que o Evolution estava lançado praticamente. Então o pessoal já conhecia e tal. A gente sabia que a aceitação ia ser boa, mas não imaginava que fosse ser nesse naipe que foi. Realmente o que você falou, a energia dos caras, porque os caras japoneses são muito tranquilos, assim, muito respeitosos e tal. Meu, chega no show, parece que todo mundo solta a franga, fala, meu, deixa sair do trabalho, não estou em casa, não estou no trabalho, não estou em lugar nenhum, vou me divertir aqui. E efetivamente se divertiam, né? Uhum. Mas uma das coisas que mais me impressionou no Japão, cara, foi que, para a época, o grau de tecnologia envolvido no show, quero dizer assim, o meu retorno era um CD, cara. Absurdo. Absurdo. Era um CD que eu quero dizer no sentido de qualidade sonora. Eu ouvia perfeitamente tudo que estava sendo tocado. Muito diferente de diversos outros lugares, diversos outros países. Não tinha esse grau de qualidade sonora Isso te dá um baita conforto. Você toca mais legal. Porque eu, cara, perdi o número de vezes que eu toquei em determinado lugar, eu ouvia a guitarra do Felipe, mas não ouvia a do Ives, entendeu? Uhum. Alguma coisa do. Assim, aí ficava meio assim, e lá isso chamou muita atenção. Então, o público, nota 1000. Pessoal da organização, nota 1000. Som, nota 1000. Cara, foi top. Foi top demais. Eu fiz 20 anos lá, né? Eu fiz 20 anos de idade no dia antes, no dia depois que nós gravamos o Maniacs, né? Uhum. Então, assim, eu era um moleque, né, cara? Era um moleque ainda. Pô, 20 anos. E já tinha essa intenção, Renato, de gravar o álbum ao vivo? Tinha.
Se você me falar que tem alguma banda aqui da América que não sonha em ter um disco ao vivo gravado no Japão, eu vou falar que você está mentindo. É, Porque, com meu, certeza. então, tem tantos discos icônicos, né, no Japão, o Made in Japan mesmo do Purple e tal, e tantos outros, que isso vira um negócio tão legal. E você ter essa gravação, você tem um CD disso, porque uma coisa é você ir tocar na Alemanha e filmar o show. Ah, legal. Mas não, você fazer um registro mesmo, de você estar do outro lado do mundo, fazendo tal. Cara, isso me arrepia até hoje. Até hoje me parece um pouco mentira, sabe? Assim, falo, será que rolou mesmo, tal, assim? Aí eu olho para trás e falo, não, rolou tudo aquilo, né? Mas é muito bacana, cara. E o respeito dos caras, mesmo, você falou de pedir autógrafo, a gente ficou jantando uma vez num restaurante, acho que umas 2 horas. Tinha umas 100, talvez 200 pessoas do lado de fora do restaurante. Nenhuma entrou. Na hora que a gente saiu, na hora que a gente pôs o pé para fora do restaurante, falou, por favor, você pode... Aí vieram as 200, a gente deu uma baita atenção para as 200. Só que você vê que a cultura é completamente outra, né? Completamente outra. Sim. Né? Renato, saindo então do Japão, né, cara, gravado o Manix e tal, aí a banda entra em estúdio novamente, dessa vez nos Estados Unidos, para gravar o Coma Rage. Que também, né, cara, mantendo a tradição de sonoridades ali um pouco diferentes, ele, apesar de manter similaridades com o Evolution, ele é um disco também mais rápido em determinados momentos, mas mais direto do que o Evolution também em determinados momentos, até certo ponto uma sonoridade, eu não vou dizer punk, mas próxima do punk, né, cara? E muita guitarra, né, cara? Muita guitarra. É um disco que a gente escuta a guitarra, onde tu tá ouvindo, tu escuta muito mais a guitarra do que o restante dos outros instrumentos. Já tinha também essa intenção de mudar um pouco mais a sonoridade, deixar ela um pouco mais crua, talvez até seja essa a palavra, né? Mais crua um pouco do que no Evolution. Aconteceu no estúdio isso, porque até eu lembro também do documentário o Pete falando, também não lembro se foi o Pete, mas porque vocês tiveram que voltar para tocar no Monsters, né, cara? Que, pô, tocar no Monsters, Isso. aquele Pacaembu lotadaço ali, e aí o Bill Metoyer ficou lá mexendo daqui e dali, os caras ligando, o Felipe e o Ives ligavam, aumenta um pouquinho aqui, aumenta ali, e quando vocês receberam a Master, né, cara, o Pete falou que só se ouvia guitarra no álbum. Queria que tu comentasse um pouquinho, cara, sobre o Coma Rage aí, o esquema da gravação, composição e tal, o resultado final. Comento. Me dá um segundo só. Eu tô de Tranquilo, volta. tranquilaço, tranquilo. Obrigadão, José. Obrigadão, cara. Vamos ajeitar aquele lance que tu falasse ali da live ali. Vamos organizar isso aí. Meu, desculpa. Não, que Desculpa, mas isso. eu tava, Tranquilão, isso mesmo. tava apertadaço, cara. Precisei fazer o xixi. Eu já tô de volta. Tranquilaço, cara. Tranquilaço. Então, vamos lá. Coma Rage. Cara, o Coma Rage
ele tem uma característica que eu não sei se transparece muito para a galera, que ele tem uma característica, uma proposta comercial diferente, comercialmente falando. Nessa época, o Viper tinha uma certa impressão de que Europa e Japão estavam ok. Europa e Japão estavam ok. Faltava mais um passo, que seria Estados Unidos. Seria a América do Norte no geral, Estados Unidos, Canadá, enfim. Conquistar esses caras. Então, tanto o álbum foi composto com uma pegada um pouco mais crua, não só porque a gente estava afim também. A gente sempre gostou de punk rock também. Você falou que ia citar uma pegada meio punk. E a gente sempre gostou um pouco de punk. Puta, eu sou fãzaço de Ramones, sou fãzaço de um monte de banda um pouco mais crua, né? Mais direta também. E Motorhead, sempre gostei bastante de Motorhead. E aí a gente definiu, mas tinha um pezinho na questão comercial. Tinha um pezinho ali. Tipo, cara, Europa e Japão, legal. Estamos ok. Vamos agora tentar conquistar Estados Unidos. Então eu acho que o foco era meio esse. Tanto que o fato de irmos gravar em Los Angeles com o Bill Metoyer de produtor teve a ver com isso. Porque o inglês, o Pete e o Felipe sempre falaram perfeito. O Felipe já tinha morado nos Estados Unidos. Mas as malandragens da língua, o que estava rolando na língua e tal, um produtor alemão ou japonês ou de qualquer outro lugar não ia ter essa malandragem que o Bill Metoyer tinha. Então a gente queria alguém realmente para dar uma roupagem americana, né? E na verdade não deu muito certo, né? Tipo assim, digo, o disco foi legal. A gente vinha de um rompimento também nessa época, né? A gente tinha rompido com a Rock Brigade, a gente tinha começado com a Roadrunner, era uma outra conversa completamente diferente, uma outra realidade pra gente, e a gente estava muito esperançoso. Pô, Roadrunner, gravar em Los Angeles. Pintou essa história do Monsters of Rock, que adiantou em, sei lá, 10 dias a finalização do disco. Aquilo que a gente pretendia fazer em 40 dias, a gente fez em 30. Mas, assim, o resultado eu adoro, cara. Eu ouço como a Rage hoje, eu acho muito legal. Acho muito na veia, acho uma baita sonoridade. Talvez sobre um pouco de guitarra mesmo, como você comentou, né? Mas o som de bateria, se você reparar o som de bateria do Coma Rage em comparação ao som de bateria do Evolution, o do Coma Rage me agrada mais. É menos pasteurizado, é menos processado, é um som, cara, não sei, me agrada mais. E tem cada baita música também no Coma Rage. Então, assim, eu gostei muito do resultado, mas comercialmente ele não atingiu aquela meta que a gente queria, tanto que nós nunca excursionamos nos Estados Unidos. A nossa ideia era, vamos excursionar, vamos gravar lá, lançar o disco, não sei o quê, e daqui a um tempo a gente abre uma turnê nos Estados Unidos, né? Nunca chegamos a fazer uma turnê nos Estados Unidos. Então, talvez dessa fase que a coisa tenha desandado um pouco e tenha ido pro tempo para todo mundo, tipo, acho que foi uma coisa meio... Aí que eu queria te perguntar, assim, por exemplo, tinha essa intenção, né, como tu falou, de atingir o mercado americano e tal, e aí como comercialmente não deu muito certo, veio o Tem para Todo Mundo. E aí tu até comentasse antes ali, né, que quando o Felipe e o Ives, o Pete sugeriram e falaram isso, aí tu ficasse meio assim, pô, mas como assim, cantar em português, né, cara? E eu vou te dizer até assim, eu acho que cantar em português não é tanto o problema. E eu te confesso, assim, que o Tem Pra Todo Mundo, eu acho que eu não ouvi ele inteiro, assim, sabe? Nunca ouvi ele inteiro. Eu pincelava algumas músicas e tal. Mas eu vou te confessar que hoje eu dei uma ouvida, tá? Hoje eu até dei uma escutada em algumas faixas, e a gente já percebia antes, cara. E acho que, como baterista, talvez tu obviamente vai concordar comigo,
que já vinha até do Evolution e do Coma Rage, aquele lance da bateria com o baixo ali, muitas vezes no início da música, tem muito disso no Tem Pra Todo Mundo, claro, não com aquela pegada, com aquela intensidade, com uma coisa um pouco mais pop comercial, mas já tem aquele lance ali, né? Só que eu acho assim, cara, talvez, e aí eu concordo contigo, chamar de Viper é difícil pro cara ouvir, entendeu? Que nem hoje eu tava comentando com um amigo meu também, assim, cara, não é um disco assim desprezível, não é, tem umas composições interessantes, mas, cara, o problema é que tá escrito Viper ali, né? E aí a gente tá acostumado com aquele Viper metal, aquela referência que a gente tinha. Como é que foi, cara? E todo esse pacote aí, tu disseste que vinha também desse rompimento e teve um problema também nesse disco, que foi o lance com a Castle, né? Que a Castle acabou falindo, deu uma complicação inteira. Mas eu te pergunto, como é que foi esse lance todo? Isso também, acredito que também ajudou a essa pausa que aconteceu com o encerramento das atividades da banda nesse período, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Cara, tem para todo mundo, como eu te falei. Eu fui meio contra a ideia desde o começo. Achei que os caras tinham pirado. Falei, meu, pô, vocês estão usando alguma coisa aí, vocês tinham que me convidar para eu experimentar também, ver se é bom e tal. Eu tô brincando, vai que nunca foi uma drug band, mas assim, falei, cara, vocês estão viajando. Eu te confesso o seguinte, você percebeu por toda a trajetória que a gente conversou até agora, que o Pete ele não é um cara muito de ficar no lugar comum. Exato. Ele quer, né? Só que às vezes essas alterações, a curva é muito fechada, às vezes a curva é um pouco fora do prumo. Cara, quando você já está no barco e, vamos dizer, a empresa define por um caminho, tem duas opções, ou você sai, ou você compra a ideia com a empresa. Fala, meu, vamos lá. Mas eu acho que assim como o Coma Rage foi uma tentativa do mercado americano, o Tem para Todo Mundo foi uma tentativa de um mercado brasileiro diferente do mercado metal. Porque você falou, o cantar em português não é problema? Claro que não. Putz, e nunca foi. Como eu te falei, adoro golpe de Estado, meu, Centúrias, começar a falar Patrulha, meu, tem tantas bandas que cantam em português que eu adoro, mas com uma sonoridade rock and roll. O que me incomodava, né, nessa época é que o pessoal queria uma sonoridade um pouco mais puxada para um... Quer ver? Eu vou conseguir um monte de hater agora, cara. Eu vou conseguir um monte de hater. Mas isso eu já falei pro Dado Villa-Lobos, com ele, conversando com ele pessoalmente. Cara, sempre achei Legião muito ruim, cara. Nunca gostei, não suporto Legião Urbana. Eu já falei isso pro Dado, e o Dado falou, até que enfim alguém me falou isso direto, assim, né? Muito bom. E os caras nessa época queriam ter algum apelo à lá Legião Urbana. Para mim não fazia sentido. Podia até fazer comercialmente, se fosse uma banda, putz, tal, podia fazer todo sentido comercial. Tanto que chamaram o Ayrton Bahia para gravar, que tinha produzido quase todos do Legião, né? Uhum. Só que muito nome Viper, cara. Isso daí que eu acho que não casava, não dava liga. Sabe? Põe, sei lá, Light Viper, põe um nome em português, põe Víbora, sei lá, né? Põe outro nome. Seria interessante até Víbora, exatamente, seria interessante. Víbora, né? Então, assim, não é um disco que eu, artisticamente, eu não tenho nenhum desprezo por ele, artisticamente. Mas, quando eu ouço... Não tá na playlist. Hã? Desculpa, não tá na playlist. Não tá na playlist. Algumas até estão. A 8 de abril tá. Tem algumas que estão, sim. Tem algumas que eu gosto, né? Mas tem algumas que não. Aquele cover do Legião, por exemplo, eu gravei, cara, emburrado. Falei, cara, eu nem lembro o nome da música. Ei, menino branco, o que é que você faz Mais aqui? do mesmo. Mais do mesmo, isso aí, isso aí. Só falou, vamos gravar Legião. Eu falei, vamos gravar Legião? Vocês estão loucos, cara. O que vocês... De novo, o que vocês estão tomando? Me oferece aí que eu preciso tomar um desse aí também, cara. Não, mas tô brincando, cara. Eu não me arrependo de nenhum trampo que eu fiz.
inclusive do Tem para Todo Mundo. Acho que tudo foi uma fase, tudo foi um negócio. Mas, sem dúvida alguma, ele foi foi a gota que o copo transbordou para ninguém mais aguentar. Ninguém mais era moleque, a gente já tinha crescido alguns anos ali. Todo mundo queria alguma coisa um pouco mais palpável, até no sentido comercial mesmo da palavra, quero dizer, uma coisa que estivesse em franco andamento. Só que não dava mais tempo de voltar. Nesse meio tempo já tinha entrado o Angra, já tinha entrado outras bandas no mercado lá europeu. Não dá para você voltar e falar, não, vamos chamar um vocal e começar do zero aqui a partir do Theater, ou vamos fazer outro Evolution. A gente já tinha os resultados dessas apostas feitas, né? Então, eu acho que foi isso. Chegou uma hora que deu para todo mundo. Tanto que não foi, ninguém saiu da banda. A banda se saiu, a banda saiu dela, né? A banda falou, meu, então tá bom, vamos dar um tempo. E acho que foi bom, todo mundo respirou, todo mundo teve outros ares, né? Depois anos depois, chegamos no All My Life, que eu acho, meu, um dos melhores, talvez o melhor disco que eu tenha gravado na vida, assim, Belo disco. não mais histórico é o Evolution, mas assim, talvez o que mais me agrade, que eu ouça de ponta a ponta e fale, meu, que disco sensacional é o My Life. Teve um encerramento, né, da banda ali, 96 saiu o álbum, né? A banda parou em 97, por aí, né? Até 2005, né, cara? Que foi quando a banda decidiu voltar. Eu te pergunto assim, nesse período, o que tu fizesse assim, voltasse a tocar com as tuas antigas bandas? Nesse período pra ti aí que ficou entre 97 e 2005? Cara, eu fui trabalhar, fui pro mercado formal, continuei ouvindo rock, mas só ouvindo. Só ouvindo rock. O resto foi, cara, preciso ter uma estabilidade, deixa eu ter uma graninha e tal. Nessa época eu fui trabalhar com meu pai, não diretamente com ele, mas ele me abriu as portas no ramo de embalagens. Aí fiquei alguns anos no ramo de embalagens, me casei nessa época. Aliás, esse negócio de me casei é interessante, porque eu namoro com a minha atual esposa desde antes de eu entrar no Viper, um pouco antes. Então, ou seja, ela pegou todas as fases. E é uma das pessoas que mais me deu força em todas as fases, no sentido, cara, vai, meu, vou ter que ficar na Europa 4 meses. Então, meu, não pensa 2 vezes, vai, vamos fazer. A pessoa a quem eu tenho que agradecer todos os dias e continua comigo aqui, deve estar ouvindo, provavelmente. Então, nessa época eu me casei, demorei muito ainda para ter filho, mas casei, trabalhei formalmente por muitos anos, até que em 2000 e poucos, foi 97, em 2003, vamos dizer mais ou menos, um dia, cara, deu, eu falei, chega de trabalho formal, pastinha, camisa, não sei o que, gravatinha, eu falei, não, chega. Aí eu fui dar aula com o Rodrigo Melo, não sei se você conhece o Symbols, a banda Symbols. Tinha o Rodrigo... Sim, que o Edu era vocalista no começo, sim, né? O Edu Falaschi que era vocalista. Era vocalista no começo. E eu dei aula para o batera deles, que é o Rodrigo Melo, que hoje mora nos Estados Unidos já há muitos anos. Eu tinha dado aula para o Rodrigo, eu sou muito amigo dele, até hoje sou muito amigo dele. E ele tinha um estúdio, aí eu fui dar aula lá no estúdio dele, a gente começou a rachar o aluguel do estúdio, fazer umas festas, fazer umas coisas assim para arrecadar a grana. E um pouquinho de tempo depois, em paralelo a essas aulas, eu, cara, virei músico freelancer. Freelancer total, assim, 100%. De fazer show sertanejo, fazer show pop, fazer show samba não, que, meu, eu sou muito sangue branco para fazer samba, eu não consigo, cara. Tenho muito de inveja da galera do morro que consegue pegar e dar groove naquilo lá, cara. Eu não consigo dar groove, cara. Acho que eu sou muito índio e pouco negro na família, não sei. A família tem índio, assim, então acho que esse lado aí pegou pouco.
Mas eu toquei com um monte de gente nessa época, cara. E aí culminou... Deixa eu só pensar aqui, cara, se o... Aí rolou o Rock Show. O Rock Show, o que é? Isso, Um musical. espetáculo de teatro. Foi mais ou menos nessa época aí. Acho que foi mais ou menos nessa época. Não, foi um pouco depois. Eu tô aqui na dúvida de verdade se o Rock Show rolou antes da gravação do All My Life ou depois da gravação do All My Life. Mas eu acho que foi antes, a primeira montagem do Rock Show. Que foi uma coisa maravilhosa, cara. Nunca tinha tido essa experiência de tocar com, cara, um elenco de 30 pessoas, uma banda sensacional, e um baita elenco, teatro, temporada de, toda quinta, sexta, sábado e domingo tocando. E, puta experiência maravilhosa, foi demais, mas todo mundo sabia que era temporário. Ia tocar aquele tempo, fechou ali, fechou ali. Aí que eu acho que rolou All My Life. Logo depois disso daí, o Viper estava na pilha, que, aliás, o grande responsável por esse retorno do Viper que gerou o All My Life, acabou por acaso não gravando All My Life, porque é o Guilherme, é o Guilherme, né? Isso todo mundo fala e ele mesmo. Aliás, eu sou um baita amigo do Guilherme. O pessoal fala, não, porque o Guilherme, um é batera, o outro é batera. A gente sente, toma cerveja junto, fica conversando a noite inteira e dando risada pra caramba, direto, assim, né? É Meu muito, brother, muito, brother de sangue, assim. cara, muita gente boa, Guilherme. Já fiz uma live com ele aqui também. Pô, gente boa pra caramba. Gente boa demais, gente boa demais. E aí teve isso, que o Guilas reuniu o Viper, só que pintou um compromisso para ele, se não me engano, na música também, mas que me impedia de fazer, aí me chamaram de volta. Eu falei, putz, voltar pro Viper, mas aí eu comecei a ouvir as músicas novas, eu falei, porra, vamos lá, vamos fazer. Não era o tempo pra todo mundo dois. Exatamente. Eu falei, deixa eu ouvir primeiro, né? Muito Mas, bom. cara, que baita disco, cara. Eu tenho muito orgulho do All My Life, tanto pelo momento, a gente estava muito mais amadurecido, até a banda, o Ricardo Botti, o Val na guitarra. Cara, era uma banda mais madura, posso dizer isso. Era uma banda mais madura gravando. O estúdio em si foi muito legal, o Ultrassônica, com o Marcos e o André, que eram grandes amigos meus. Eu que apresentei eles, o Viper para eles. E eles deram uma baita força para a gente gravar esse play. E foi muito legal, cara. E não sei, me orgulho muito desse álbum. Inclusive a participação do André, né, cara? É impossível não comentar, Exato. né? Nessa época aí Faixa sensacional também. já tinha passado um pouco a magoazinha entre eles que eu digo Viper antigo, porque eu não tava com o André, né? Viper antigo e André, já tava todo mundo amigo pra caramba de novo e chamaram, acho que o Pete convidou, ou o Felipe, não sei, o André na hora, de primeira. Falou, lógico, vamos fazer, vamos aí e tal, e começamos a trabalhar com ele. Mas é isso, E é isso. depois da gravação, Renato, como é que foi? Após a gravação? Porque em 2009 a banda parou de novo, né? Até 2012, quando decidiram voltar com o André para fazer aquela turnê com um dos dois primeiros álbuns ali. Mas esse período ali entre a gravação do All My Life e até a parada da banda depois em 2009. Cara, eu acho que, assim, eu vou dizer por mim, assim, mas, assim, eu tava ficando um pouco cansado da vida do rock and roll, assim. Eu tava achando um pouco fora de contexto de ter essa... Aliás, me lembrei agora, porque quando eu tive filho, eu estava no Rock Show, então não, foi antes. Eu gravei o All My Life, o Rock Show foi depois do All My Life. Uhum. Lá para 2009, eu comecei a ficar meio cansado mesmo, cara, como é que eu vou dizer? Eu não quero citar nenhum negócio, mas sabe quando você marca uma reunião às 7 horas da manhã e você se ferra para chegar lá às 7 horas da manhã, você acorda às 5h15 para fazer a barba, para tomar banho, para
pôr seu terno, sua gravata, para arrumar a papelada, para chegar lá. E aí a pessoa que vai fazer essa reunião contigo chega lá às 10h30 da manhã e você você se ferrou por um monte de coisa. Aí chega uma hora que você fala, cara, desculpa, não preciso mais, não tenho mais muita. Eu não tinha mais essa paciência, cara. Eu realmente, eu acho que eu fui o primeiro a sair, mas acho que todo mundo saiu nessa mesma época de 2009. Uhum. E hoje, Renato, como é que tá o Renato hoje, cara? O que que o Renato faz em relação à música? Eu sei que tu dá aula também ainda, né? Mas bandas, shows, participações, como é que tá, assim, a vida musical do Renato Gratia hoje? Então, há alguns anos atrás, eu tinha parado novamente com a música, porque, meu, eu tava com um filhão pequeno, para mim era mais legal. Hoje o meu negócio, eu tenho o meu negócio, então, assim, eu não tenho horário, eu não tenho chefe, eu não tenho, né? Só falta ganhar dinheiro agora, mas é muito legal. Só falta ganhar dinheiro. Mas, assim, eu tenho um tempo bacana e eu vinha numa fase legal só trabalhando exclusivamente business, né? Vamos colocar. E eventualmente fazendo um som ou outro com o Blue Seeds. O Blue Seeds é uma banda que é interessante, porque é uma banda com dois grandes amigos que eu tenho desde o começo do Viper também, desde um pouco antes do Viper, né? Só que a gente tem essas fases, a gente para alguns anos, daqui a pouco volta, faz uns ensaios, e aí pinta um show, a gente faz um show. Então, o Blue Seeds sempre pintou. Mas, na pandemia, eu me senti realmente com a corda no pescoço de falar, cara, preciso fazer alguma coisa. E aí eu falei, será que voltar da aula? Talvez, eu ainda tenho um nome, acho que tal. Pô, cara, deu super certo, tá dando super certo, né? Eu contei muito com a ajuda, em função do meu filho, quando era pequeno e tal, eu fiquei sócio de um clube que é perto aqui da minha casa, chamado Helvetia, né? É um clube suíço. Bem legal, entrei lá por causa do meu filho. Depois de um tempo comecei a jogar tênis lá, até eu vi que alguém comentou aí, tal, bolinha de tênis e Até tal. que o Edu Vasconcelos pergunta aqui, diz aí, o que é melhor, fazer um som na bateria ou bater uma bolinha no tênis? Tudo tem sua hora, tudo tem sua hora. É que nem comer um churrasco ou uma pizza, né? Tudo tem a hora certa. Exato. Exato. E aí comecei a jogar tênis lá, e aí o pessoal do Helvetia me deu uma baita força. Quer dizer, hoje eu dou aula lá, no Teatro do Helvetia, para sócios e para não sócios, mas eu digo, virou um business para mim, paralelo ao meu business, né? Então eu dou aula lá. Aliás, agradeço muito ao Neco, que é presidente, aos diretores, ao Fran, diretor cultural, a Rafa, que é diretora de eventos. Meu, um baita clube. Hoje é uma família que eu tenho lá. Eu estou lá há 10 anos praticamente no clube, mas dando aula só agora, do período da pandemia para cá, né? Mas é um baita clube onde as pessoas me acolheram muito. Tenho muitos amigos lá, muito legal, muito legal. Eu tenho que agradecê-los, não posso deixar de agradecê-los. Então, e agora, além do Blue Seeds, que a gente de vez em quando faz um som, de vez em quando eu toco sem muita pretensão, pintou um papo aí, mas esse aí eu vou deixar na manga. Mas pintou uma conversinha que não tem nada a ver com o Viper, não tem nada a ver com o Viper. Mas é um projeto que eu já fiz lá atrás, das antigas, que talvez a gente dê uma reavivada nele, mas por enquanto é só. Eu prometo para você que eu te aviso primeiro. A hora que isso aí for definido, eu te aviso primeiro, você vai dar em primeira mão aí se rolar. Beleza. Renatão, queria te agradecer de novo, cara. Muito legal poder conversar contigo aí. Eu tinha essa vontade, e aí eu ficava sempre naquelas, né, cara? Pô, aqui pelo Messenger, eu já falei com muita gente do metal, né, cara? Eu falei com o Guilherme, mas a gente falou bastante ali sobre o Toy Shop, um pouco sobre o lance dele com o Luxúria. Claro, a gente falou de Viper também, né? Porque agora de novo no Viper e tal. Mas a gente falou de vários assuntos, assim, e contigo a gente podia falar dessa fase do Viper, que eu gosto bastante também do Evolution, né, cara, que nem eu te comentei,
30 anos, e eu nem tinha me ligado, cara, 30 anos, parece. E eu brinco ainda com uns amigos meus quando falam assim, pô, mas isso aí tá fazendo 30 anos, cara. Na minha cabeça ainda, quando alguém fala 30 anos, eu lembro dos anos 70, cara. Eu lembro de Led Zeppelin, Black Sabbath, 30 anos pra mim. Cara, 30 anos é anos 90, né, cara? A gente tá em 2002, 92, cara, 92. Como é que o cara não vai ficar velho, né? Mas queria te agradecer mesmo, Renatão, por ter aceitado o convite aí, cara, te desejar sucesso aí nas empreitadas que tem pela frente aí, e dizer que, cara, Rebel Rock aqui, portas abertas, sempre precisar de alguma coisa, a gente tá aí. Pô, cara, tamo juntos. Eu agradeço pra caramba o Rebel Rock. Você sabe que eu tenho uma veiazinha aí no Rio Grande do Sul, meu pai é gaúcho, né? Então bate, adoro um chimarrão, adoro essa terrinha aí, acho maravilhoso. E, pô, agradecer pra caramba a oportunidade, cara. Fazia muito tempo que eu não fazia uma live, alguma coisa assim, e foi bem bacana. Até eu me lembrei de coisas que nem eu me lembrava direito. Oh, legal, cara, legal. Então, Meu, mais brigadão, uma cara. vez, brigadão. Abraço a Boa todos, noite a todo obrigado a mundo que quem assistiu aí assistiu. também. Valeu, Com cara. certeza. Grande abraço. Super abraço, obrigado, Sérgio Mar, valeu. Valeu.